bom dia, começando agora a coluna Pulso Empreendedor para você aqui na RC7 com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. E estamos aqui com eles, Malik Dabos, bom dia. Bom dia, Fabrício, tudo bom? Tudo certo. Vinícius Chaves, bom dia. Bom dia, Fabrício, aí, cara. Tudo bem. Aí, ó, o Luan tá de férias, Fabrício, o que houve? O Luan está de férias, tá curtindo um pouco, aproveitando dando um passeio pelas Europas. Mas a gente tá muito bem assessorado com o Fabrício aqui também, gente finíssima aí, tá sempre conosco na rádio aí, inclusive fez um trabalho fantástico aí ao longo do tempo que tá aqui com a gente também. Obrigado, Fabrício, por você topar tá com a gente aqui também. Valeu. Comandando aí a mesa, tecnologia aí da rádio também. Fala, galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malik Dabos. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas, das 8h30 às 9h30 da manhã, em horário excepcional, em função das eleições, e talvez até a gente postergue essa ideia, né, Vini? Tem uma possibilidade aí, tem um boato, né? Na rádio que vai manter esse horário, então, mas é um horário bom também. É um horário bom, né? Pra você que tá nos acompanhando aí, você também pode acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, até porque muito programa que foi sugestão dos ouvintes acabou virando aí um case bem legal, né? Uma história bem legal. Já teve ouvinte que veio aqui com a gente participar também. Bem legal, então, né? Quem sabe você não vem aqui, né? Pra debatermos a sua ideia, né? E seu ponto de vista. É isso aí que a gente vê hoje no Pulso Vini. Vamos lá, a gente tem aí, né? Aqui a constante qualificação, ela é essencial para os profissionais que também estão em empresas. Um outro destaque é que a Amboss, né? Tem um termo aí, você está preparado para trabalhar sem chefe, e está muito conectado também com o tema do programa, né? Tem a ver com o tema de hoje. E temos as dicas, né? De gestão, finanças, tecnologia e investimentos, e aí o bate-papo hoje aí com as nossas convidadas aí para falar digamos, é uma extensão, né, da reflexão que a gente fez na semana passada. É verdade. No programa passado a gente falou sobre modernidade líquida, né? De relações mais voláteis, de tudo muito rápido, de um mundo transitório, de pessoas um pouco mais, para ser assim, educado, um pouco mais individualistas e imediatistas, né? E ao mesmo tempo em que se pensa menos no coletivo, também surge um desafio, né? Como que a gente alinha líderes e liderados? Como que a gente alinha a equipe para atingir um objetivo? Como que a gente pode atender as necessidades e as expectativas de tantas pessoas? E para falar sobre isso, a gente recebe aqui, já de casa, né, a psicóloga Laila Eng. Ela é psicóloga especialista em gestão estratégica de pessoas, possui formações voltadas ao atendimento clínico, de psicoterapia com foco no desenvolvimento pessoal, e também a psicóloga Leilane Souza. Ela pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento de negócios, e tem experiência na área organizacional aí, com foco também no desenvolvimento humano. Bem-vindas, bom dia. Bom dia, Malik, Vinícius, bom dia, Fabrício, e todo mundo que está aí nos acompanhando, Leilane. E agradeço o convite. E acho que para salientar essa questão, né, dessa reflexão sobre líderes e liderados, o quanto a minha experiência hoje acaba envolvendo mais os bastidores. Eu atendo tanto líderes, mas mais liderados, né, de ouvir algumas queixas, alguns desafios. E aí a Leilane pode, né, contribuir, falar um pouquinho dessa experiência dela também enquanto gestão de pessoas, e hoje tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica. Vai ser, sem dúvida. Certeza. Bom dia, Leilane, tudo bem? Bom dia a todos. Eu estou bem contente de estar aqui com vocês e de estar falando sobre um tema que é muito importante. E estava falando sobre a linha de frente, né? Falando sobre os líderes e os liderados também. Legal a gente, outro ponto de vista. É legal a gente ter essas visões complementares, né? E eu acho que isso é bacana. A gente acaba tendo uma visão mais completa quando a gente consegue ponderar aspectos diferentes, né? E Vini, você queria perguntar? A gente, para começar aqui, né, tem a palhinha, a gente gosta de já introduzir um pouquinho o tema, e vocês comentaram um pouquinho, né? A Laila falou que tá muito mais em contato hoje. Claro, atende alguns líderes também, mas digamos assim, a maior parte das pessoas que você atende lá, elas são liderados. E a Leilane, por outro lado, né, tá muito mais em contato com os líderes, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação de vocês hoje, né? Como que, quais os locais vocês atuam, só para o pessoal também se conectar e já entender um pouquinho de vocês.
Então, hoje eu atendo na clínica Rinossono e também faço atendimento online. E até fiz um levantamento simples, assim, né, na última semana dos meus atendimentos. Então, de 100% das pessoas que eu atendo, 85% são mulheres e 18% homens, numa média de idade de 35 anos. E queixas muito relacionadas, claro, ansiedade e outros desafios, mas relacionado ao mundo do trabalho, vem muito uma questão de dificuldade de comunicação, de engajamento com equipe, de líderes se queixando de alguma forma ou relatando, não sei se eu posso chamar de habilidades, né? Mas enfim, eu acho que habilidades que muitas vezes os colaboradores não estão abertos a se desenvolver ou a aprender, e já por parte dos colaboradores uns desafios pessoais, assim, de preconceito por ser mulher, preconceito por faixa etária, eu não vou ser liderado por uma mulher jovem. Então eu já ouvi isso dentro da clínica. Enfim, são algumas experiências aí que eu tenho e alguns relatos de queixas. Não sei se é o momento de eu sinalizar um pouquinho. A gente até queria que você falasse um pouco mais da tua atuação mesmo, pro pessoal te conhecer, porque você já esteve aqui no Pulso, mas é mais pro pessoal te conhecer. Depois nós vamos ter bastante tempo para abordar o assunto, né? Claro, bem interessante que tu tá falando, mas a gente queria também saber um pouquinho da Leilane, como que ela tá atuando, depois a gente entra bem fundo no assunto aí. Ah, legal. Então eu estou trabalhando com consultoria em recursos humanos, com foco no desenvolvimento humano. E aí o que acontece? Eu estava até conversando com a Laila um pouquinho antes de nós iniciarmos, que geralmente as empresas e os líderes querem tratar todo mundo e treinar de uma mesma maneira. E aí onde entra o psicólogo organizacional do seguinte: por que nós não podemos jogar damas, todo mundo de igual maneira? Temos que jogar xadrez. Porque cada um tem uma entrega diferente, se estimula no ambiente de trabalho de uma maneira diferenciada. Então eu tenho esse olhar mais estratégico e trazer o seguinte: olha, a Laila de determinada geração, ela tem essa motivação e essa entrega, ela vai conseguir performar melhor dessa maneira, e o Vinícius de outra. Então traz esse olhar mais técnico para o ambiente de trabalho. Então eu gosto de trabalhar por meio do treinamento desta maneira. Bacana. A gente tem um destaque que tem a ver com o que a Laila estava falando, daí a gente já volta ali também, já emenda com o que você estava falando, Laila. Mas esse destaque é bem legal, né, Vini? Tem a ver com habilidades aí, né? Uma lista divulgada recentemente pela revista Forbes elencou as 16 soft skills, né? Ou seja, habilidades aí mais comportamentais, que todo profissional deveria desenvolver para ter sucesso no futuro do trabalho. Entre termos como empatia, criatividade e adaptabilidade aparecem também a curiosidade e o aprendizado contínuo. Então o aprendizado contínuo é uma habilidade aí requerida aí nos tempos modernos, aí, até nessa modernidade líquida que a gente comentou. A qualificação constante também é destacada pela CEO da Falcone, Viviane Martins, como essencial. Para ela, em um mundo onde a escassez de mão de obra qualificada é cada vez mais realidade, empresas que investirem em capacitar e qualificar funcionários estarão construindo uma ponte sólida para o futuro, né, afirma ela. E você, o que pensa desse assunto, né? O que vocês têm a dizer sobre essas habilidades aí, nessas novas habilidades? Ouvir sobre as habilidades me lembra da época que eu fiz recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento também. E aí, em muitas entrevistas de recrutamento, eu perguntava para os candidatos: qual a sua qualidade? E aí muitos acabavam respondendo: a minha qualidade é que eu sou respeitoso, que eu sou ético, que eu sou determinado. E aí eu salientava de alguma forma o quanto isso, na verdade, não é uma qualidade, porque é o mínimo esperado de qualquer pessoa, né? Independente de ser líder ou liderado. Então as pessoas precisam ampliar esse olhar e reconhecer de fato o que são seus valores, o que são habilidades que podem ser desenvolvidas, e também se colocar no lugar um do outro, essa questão da empatia de alguma forma. Porque enquanto liderado, em algum momento ele também pode se tornar um líder. Ele também pode empreender, ter o seu negócio. Então, quais são as habilidades necessárias que eu posso estar aberto nesse mundo líquido, mas de alguma forma também que potencializa essa possibilidade de transformação, de renovação, de aprendizado, para que eu possa estar aberta a desenvolver essas novas soft skills. Isso, e na verdade, quando a gente se fala em soft skills e hard skills, significa o seguinte: eu ter consciência da minha performance quanto indivíduo. Nós temos uma equipe
vamos supor que nós estamos dentro de uma equipe com 5 colaboradores, mas cada um tem uma entrega diferente. Então nós temos habilidades diferentes a serem desenvolvidas. Então eu friso muito, nós não podemos generalizar um treinamento porque não vai motivar todo mundo. Se eu vou fazer um treinamento sobre comunicação, mas a Laila domina este tema, ela não vai se motivar tanto quanto uma outra pessoa que está iniciando neste assunto. Então, trouxe essa consciência desses treinamentos técnicos e comportamentais também, então isso é muito importante. Perfeito, e já entrando no bate-papo também, né, uma das citações do destaque que a gente traz é justamente a importância de as empresas, né, de no ambiente corporativo existirem aí iniciativas de capacitação das pessoas, de desenvolvimento dos colaboradores, né? E aí eu queria ouvir da Leilane, que tá mais em contato com os líderes, assim. O pessoal às vezes reclama bastante ali, fala da equipe, o pessoal não quer trabalhar, enfim, tem uma série de queixas que a gente ouve também, né, Malik? Isso. De amigos aí. Eu queria entender, assim, quais são as principais queixas que o pessoal fala, e aí uma segunda pergunta já emendando, que é como resolver um pouco disso. Eu acho que ter iniciativas de capacitações internas já é um bom caminho para isso, né? Mas o que o pessoal tem reclamado mais, assim, Leilane? Isso, falando de líder e liderado, nós não podemos deixar de falar sobre a diversidade. Perfeito. O que é essa diversidade? Diversidade de gerações. Nós temos hoje em dia, no ambiente de trabalho, seja empresa familiar, empresa de pequeno, médio... A sociedade, né? De forma geral. De grande porte, qualquer lugar, né? Nós temos pessoas de diversas gerações. O que são essas gerações? Gerações X, Y, Z, que tem entregas diferentes, performances diferentes também, e aí as pessoas querem generalizar. Mas o que acontece? Este líder, o que eu percebo, muitos líderes estão na posição de liderança, porque, olha, eu, quanto gestor, eu vou promover para esta pessoa que ela domina tudo que faz, ela é uma pessoa responsável, porque ela tem bastante tempo de empresa. Mas será que ela tem aptidões e técnicas para desenvolver um time, para trabalhar liderando? Tem um autor bem famoso que nós utilizamos na psicologia organizacional, que é o Ranch Aram, que fala o seguinte, que nós temos estágios para nós nos desenvolvermos até a gente chegar à liderança. Por quê? Até então, eu sou uma pessoa ótima. Eu sou uma pessoa pontual, que são questões básicas, eu domino o que faço, mas até então eu gerencio a mim mesma. E aí, quando eu vou gerenciar o outro, o aspecto é diferente. Nós temos que ter este conhecimento básico, que cada um tem essa performance diferente. Aí é onde o líder fica perdido. Aí não sabe por onde começar. Aí o que acontece? Equipe desalinhada, turnover alto, rotatividade, pessoas saindo da equipe, centralização de tarefas, sobrecarga neste líder também. Então, por isso que é importante, primeiramente, treinar este líder para ele conseguir ser gestor, porque senão vai ter centralização de tarefas. E muitas empresas estão trabalhando, fazendo programas, buscando programas para nós psicólogos de desenvolvimento de liderança. Nós sabemos que nós nunca estamos 100% prontinhos. Nós estamos em constante aprendizado, mas tem questões básicas que nós precisamos ser, que é gestão do tempo, como delegar tarefas, como uma comunicação assertiva. Então, dentro deste programa de desenvolvimento de liderança, aí sim, eu consigo trazer essas ferramentas básicas para o líder performar. E é onde você traz, porque se a base não está sólida, não está estruturada, que é o líder, ele não vai conseguir delegar. Aí acarreta um monte de coisa, né? Até porque daí isso dá clareza pro líder de entender o que é, digamos assim, o que compete ao líder, né? Digamos, os problemas que estão acontecendo naquele time, mas também o que compete individualmente aos membros de cada time ali. Não, tô sobrecarregado, será que é porque eu como líder não tô conseguindo delegar, ou a minha equipe não tá sendo eficiente o suficiente para atender ali a minha expectativa? Então eu acho que isso é um bom caminho já. Tem um ponto aí que eu acho interessante, que na fala da Leilane começa a esclarecer, né? É que a gente não tem estritamente a culpa de alguém. E a gente vive uma sociedade que talvez queira generalizar, e talvez seja mais fácil, né, eu dizer que a culpa é do chefe, e também mais fácil eu dizer que a culpa é do empregado, né, quando eu tô numa determinada posição, né, do que olhar talvez essa complexidade e diversidade, né, e ver que realmente não é uma tarefa tão simples, né, tem que estar capacitado como líder, mas também as pessoas perceberem
que, olha, só ser pontual não é o suficiente, né? Você precisa também desenvolver algo a mais. Mas vamos olhar um pouquinho para essas queixas dos líderes. Vamos tentar dividir um pouquinho. Você acabou trazendo um ponto que de alguma forma é uma responsabilidade do líder, né? Que é essa capacitação própria para liderança, que é esse olhar aí. Mas eles também têm se queixado de algumas coisas que talvez façam sentido, né? Então eu queria ouvir das duas, assim, o que tem feito sentido, talvez linkando um pouco com a modernidade líquida, com o tempo que a gente vive, o que tá mais difícil nas pessoas, o que as pessoas estão tendo mais dificuldade, né? Assim, se é que dá para generalizar, né? Já a gente tá falando justamente que é tudo muito específico, mas se é que dá para generalizar, o que as pessoas têm sido mais comum na clínica ou nesse trabalho organizacional de vocês? Até vindo para cá hoje eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre autoconfiança. E aí nessa reflexão, a pessoa que estava guiando a fala sinalizou que muitas vezes nós estamos em uma sociedade onde as pessoas estão se cobrando muito em todos os cenários da vida. Principalmente os líderes, né? No trabalho, na família, no sexo, no lazer, nas férias, em tudo há uma autocobrança por perfeição ou por dar o melhor que a pessoa pode naquele momento. Eu acho que esse é um ponto, tanto para líderes quanto liderados, que muitas vezes o melhor que eu tenho para oferecer hoje é 40%. Não tô muito legal, tô com dor de cabeça e tal, mas não que eu vou diminuir ou que eu vou fazer aquilo de uma forma mal feita, mas eu preciso compreender como que tá a minha gestão emocional, eu preciso ter um mapeamento das minhas emoções e reconhecer, ok, hoje eu não tô num bom dia, mas essa não sou eu. Outros dias eu posso dar o meu 60%, meu 80%, meu 100%, mas também é a questão dos próprios liderados. Muitas vezes parte deles uma própria sobrecarga, uma falta de gestão do tempo, o conciliar família com trabalho e demandas fora, né, do mercado de trabalho que eles precisam aprender a gerenciar para que eles entreguem o melhor que eles podem no período que eles estão dentro do ambiente de trabalho também. Perfeito, é legal ouvir essa fala de vocês e vai linkar com a segunda parte do programa. A gente vai ter que fazer um rápido break, né, Fabrício? E a gente já volta então com o Pulso Empreendedor. Bora lá. Muito bem, agora 8h50. RC7 agora 8h59, chegando às 9h da manhã com a coluna Impulso Empreendedor no Jornal da Manhã. O oferecimento é de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. E vamos para o segundo bloco com Mike Dabos e Vinícius Chaves. Isso aí, Fabrício, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje com a psicóloga Laila Eng e com a psicóloga Leilane Souza. Elas atuam na área organizacional com líderes e liderados, respectivamente. A gente está falando sobre esse alinhamento aí entre as equipes e como que a gente pode ser mais efetivo aí, né, nesse alinhamento. A gente tem antes dicas de tecnologia, né, Vini? Olha só, a AT Plus traz pra gente aqui no Pulso, né, uma novidade bem bacana, né, para você aí que a gente falou semana passada, mas vale a pena reforçar, para você que estava ansioso, queria contratar a AT Plus, não conseguia, agora a fibra ótica da AT Plus está disponível em 100% da cidade, ou seja, esperar acabou. Agora tem cobertura então de fibra ótica na cidade inteira, né? Todos os lajanos podem contar aí com a AT Plus para trabalhar, para estudar, ou mesmo para as horas de lazer, para relaxar, de repente jogar um game ali sem aquele lag alto, né? Então, chama a AT Plus aí no 49-3240-0800 e vem aí para melhor conexão de lajes. Você quer emendar uma dica de gestão da BeMind? Vamos aproveitar que a gente está, né, fazendo aqui a menção dos nossos parceiros, né? Mas além de uma menção, né, tem sempre uma dica legal, né? E novamente, né, a gestão de pessoas vem como uma pauta aqui no Pulso. A gente não vai cansar de falar sobre isso, né? Até porque verdade. Um dos maiores desafios hoje é fazer liderança de pessoas. E aí, independente de qual setor você atua, você precisa de fato entender de pessoas, né? Se você está com dificuldade de cuidar das pessoas do seu negócio, a BeMind tem soluções empresariais terceirizadas que vão te ajudar a recrutar, treinar e desenvolver um time engajado e comprometido. Isso porque a BeMind, né, além de cuidar das pessoas, eles também têm toda uma assessoria contábil, né, eles fazem a contabilidade da sua empresa, operam suas rotinas financeiras, executam seus processos com gestão de pessoas também, enfim, e além de tudo também tem um sistema ERP para controlar tudo isso, integrar tudo e deixar a sua empresa aí bem assessorada.
chama a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bemind.com.br. Você que está iniciando um negócio também pode chamar a BeMind aí para trocar ideias com eles, e toda aquela questão contábil também eles podem ajudar, então não perde tempo. É isso aí. Bom, eu vou pegar o gancho do que a gente está vivendo hoje em sociedade. A gente vive um momento de uma polarização política, muito embora até outro dia no evento Política e Democracia que aconteceu lá na Uniplac, organização da CDL Jovem, lá com a presença do professor Rui, ele nos esclareceu que essa polarização sempre existiu no Brasil, né? Mas a gente está vivendo um momento, e a gente está percebendo isso como algo prejudicial para um debate construtivo, né? E aí, eu quero fazer uma analogia, então, com esse momento político, né? Que a gente não tem um debate, a gente tem só, né, um lado ou outro. Parece que existe também uma narrativa hoje, no mundo empresarial, de patrão contra empregado e vice-versa, né? Por que isso acontece na visão de vocês? Isso, na verdade, nós temos que entender alguns cenários, né? Nós temos empresas familiares que o proprietário, ele é um líder e ele tem que cuidar de diversas demandas e também da gestão de pessoas, que requer um tempo. E também patrão como líder dentro de uma empresa, seja de médio porte a grande porte também. Então nós temos que entender o seguinte: qual é o posicionamento que este líder está conduzindo frente aos liderados também. E aonde entra aquela questão que nós comentamos sobre o treinamento, aquela base sólida. Certo. Também. Mas por que tem que existir uma rivalidade? As pessoas geralmente fomentam aquele efeito manada. Porque o meu colega em determinada empresa não tem um bom relacionamento com o líder, não tem transparência, tem falha na comunicação. Por que eu tenho que ter também? É como na política, né? Nós às vezes seguimos, às vezes não, de grande maioria, né? A gente segue aquele efeito manado onde todo mundo tá indo e não paramos para ter consciência. Tá, mas por que tá acontecendo isso? Qual é o passo que eu posso fazer, já que o outro não tá dando, para tá amenizando e melhorando esse cenário que eu estou vivenciando? E é onde tem a questão do autoconhecimento. A empresa também pode fornecer um ambiente saudável, um ambiente transparente para estreitar essas relações de comunicação. Perfeito. Então isso é muito importante, não tem por que ter rivalidade. Perfeito. Existe, né? Parece, é uma narrativa, não sei de onde de fato surgiu isso, mas é algo que eu percebo, é algo que, por exemplo, no mundo empresarial a gente percebe, né? Eu acho que é na minha opinião, tá? E aí falo, novamente, afirmo, falando dentro das minhas crenças, isso é uma falta de maturidade das pessoas em todos os aspectos, seja dentro da empresa, seja no ambiente político, porque se não é o que eu quero, se não é o que eu gosto, eu odeio. E aí não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que falta, né, um amadurecimento, novamente falando desse termo, porque, beleza, né? Eu acho que a gente tem que pensar diferente, a gente tem que entender as coisas de uma forma diferente. Falando dentro das empresas, eu não preciso nem todos os líderes são excelentes, nem todos os líderes vão conquistar aí, né, vão ser amados por toda a equipe, e aí a gente, né, por isso que tem o livre mercado, e as pessoas podem mudar de área, podem criar os seus negócios também, mas o que não pode existir é essa questão da rivalidade, né, desse negócio negativo, que aí todo mundo sai perdendo. Eu acho que é um pouco de falta de maturidade. Aí eu queria, já aproveito para perguntar para vocês, né, meninas, como que dá para amadurecer mais as pessoas no sentido de desenvolvimento pessoal, humano, e fazer, tá, beleza, dessa vez eu não tenho o líder que eu mais gosto, mas ele também tem qualidades, né? Apesar de algumas coisas, alguns aspectos serem negativos, todo mundo tem algumas qualidades. E o contrário também verdadeiro, né? Perfeito. Não tem o membro da equipe, né? O liderado, o colaborador perfeito, mas também ele tem as qualidades dele, né? Como que a gente equilibra isso, né? É legal. Eu tenho uma fala quando o Vini usa a expressão falta de maturidade, e eu vou trocar por uma outra palavra que a gente, dentro do consultório, dentro do atendimento clínico, a gente chama de distorção cognitiva. O que é isso? Legal. Todos nós temos as nossas crenças, a nossa infância, a nossa base, aquilo que a gente aprendeu, e muitas vezes a gente tem pensamentos que não nos ajudam, que, né, desfavorecem muitas vezes as nossas emoções e os nossos comportamentos. E tem uma distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental, que muitas vezes os colaboradores podem ter com seus líderes. Malik chegou lá para trabalhar e o Malik, sei lá, ele só não lembrou de sorrir hoje para mim lá na empresa.
e eu já faço aquela leitura mental. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Acho que o Malik não gostou de mim. Meu Deus, ele viu lá naquela obra que eu esqueci daquele negócio. Tô lascado na vida. Na verdade, eu comi bergamota e queimei os lábios no sol. Eu tô sentindo uma dor nos lábios. Então tem eu não consigo sorrir direito. Tem muito do óculos que a gente escolhe colocar. E Perfeito. muitas vezes o colaborador coloca o óculos da angústia, o óculos da ansiedade. Isso envolve também nos momentos da comunicação. Será que de fato eu tô aberta para ouvir o meu líder? Ou eu já vou ouvindo armada, pronta para responder? Ele já vai me xingar, já vai me brigar. Então eu escuto pensando na resposta, no que eu vou dizer, do que de fato eu tô aberta a dar uma resposta acolhedora ou questionar muitas vezes, que é o que a comunicação não violenta nos ensina. Estar aberto a ouvir e também a devolver em forma de pergunta, do que você tirar as suas próprias conclusões. E fazendo um gancho sobre comunicação, tem uma ferramenta de trabalho na organizacional que agora vem difundida há um bom tempo no Brasil, que se chama Team Building, que significa construção de um time. E aí, quando a gente aplica essa ferramenta no ambiente de trabalho, o que acontece? Nós percebemos que as pessoas têm esse gap de comunicação. Certo. E dentro do Team Building, nós utilizamos uma ferramenta que se chama para mostrar as vulnerabilidades, para mostrar quem que é a Laila como pessoa e não só a Laila como colaboradora. Perfeito. E é incrível, vocês não têm noção que as pessoas pensam, nossa, eu não sabia que o Vinícius tinha filho, que a Laila era casada, sabe? Então, assim, eu convivo diariamente com o Vinícius, com a Laila, e aí eu nem sei sobre a vida dela. Às vezes o filho não tá bem, às vezes brigou com o esposo, e aí? Né? Então, dentro dessa construção do time, tem essa consciência de que cada um é uma pessoa singular, que tem família, tem problemas, e aí nós conseguimos construir esse time e essa visão diferenciada. Muito legal. E isso também está conectado com o individualismo da modernidade líquida que a gente fala, né, Malik? É bem isso aí. Porque eu vejo casos, inclusive, de não só de uma relação de líderes com liderados e vice-versa, mas de pares, né, de liderados com liderados, ou mesmo de líderes com outros líderes dentro de organizações, onde você tem aquele famoso, a gente gosta de falar, não sei se é no Brasil todo que fala, mas é o ranço, né? Você tem um ranço com uma pessoa, a pessoa começou a trabalhar na empresa agora e você já, o santo não bateu. Eu ouço às vezes isso, né? Você nem conhece a pessoa, né? Nem conhece a pessoa, não deu a oportunidade pra de fato, como a Leilane falou, conhecer a pessoa, saber, né, a história daquela pessoa, e aí pouco tempo depois você vê que se tornam às vezes bons amigos, né? Tem uma relação de trabalho fantástica, porque as partes se desarmam, né? Baixam-se as armas e abrem o espaço para conhecer. E não quer dizer que as pessoas devam se amar no trabalho e sair amigos de fazer churrasco no final de semana. Se isso acontecer, pode ser positivo, mas ao menos que você consiga respeitar e entender aquela pessoa para que a relação de trabalho seja bacana, né? E eu tenho um exemplo dessa tua fala, que a questão do home office, por exemplo, né? Muitas vezes antes tinha o encontro do momento do cafezinho, e aí lá no cafezinho eu sei que o Vinícius tem filho, que a Laila é casada e tal. Mas no home office isso se perde de alguma forma. Sim, é mais difícil, né? Então eu até ouvi esses dias, uma paciente estava relatando que no Brasil ela sentia que as reuniões online tinham esses minutinhos, esse bate-papo informal para que as pessoas se conhecessem. Então a gente investe 5 minutinhos antes da reunião para fazer esse acolhimento. Mas ela começou a trabalhar para uma empresa do exterior e aí ela falou que ela não está se sentindo inserida, primeiro pela pontualidade britânica, vamos dizer assim, né? Que é a reunião, então começou a reunião. E um segundo momento porque ela não conhece a cultura daquele lugar, então ela não ouve as músicas que eles ouvem, ela não assistiu os desenhos infantis que aquela geração assiste, que aquela cultura, que aquele lugar. Então, muitas vezes é importante essa amizade, como tu falou, mesmo que não de forma, todo mundo sair para fazer churrasco, mas para que tenha o acolhimento, que tenha o rapport, que tenha aquela quebra de alguma forma da rigidez que o trabalho muitas vezes acaba colocando na nossa vida. E automaticamente no ambiente pessoal as pessoas vão acabar se tornando umas mais amigas das outras e tá tudo bem, né? A gente não pode confundir as coisas só, né? A relação profissional, ela deve ser saudável, né, entre todas as partes. A gente vai fazer um rápido break e no retorno a gente pode falar o que isso tem a ver com empatia também, né? Essa palavra tá tão em alta, né? Empatia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, a gente já volta com o Pulso. Isso aí, agora
RC7, 9h15, estamos de volta com a coluna do Pulso Empreendedor. O oferecimento por aqui é de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, conversando com a psicóloga Laila Ing e com a psicóloga Leilane Souza. Elas atuam na área organizacional com líderes e com liderados, respectivamente. Estamos falando sobre o alinhamento entre essas equipes e antes a gente tem a nossa dica de investimento. O mundo muda muito rápido. Entender essas mudanças é uma forma de manter a sua vida e os seus negócios prósperos. No mundo dos investimentos, todos esses movimentos que a gente vive, as inovações, elas provocam sucesso, novas empresas e valorização ou também desvalorização de alguns ativos. Uma coisa é fato, tudo que fica parado não se desenvolve. E aí você precisa ser líder também do seu dinheiro. Planeje seus investimentos com a Nipur Finance, monta uma carteira diversificada e dessa forma você tem segurança, rentabilidade, atinge os objetivos na sua vida. Chama Nipur no Instagram, @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. A gente tem também dica financeira aí, falando no programa de hoje de como a gente alinha as coisas. A gente precisa ter um olhar de mais inclusão e de mais empatia, e o Sicredi tem uma equipe preparada para compreender as suas necessidades pessoais e empresariais. Por isso que as soluções do Sicredi facilitam tanto a sua vida de verdade, porque além de você conseguir acesso a cartão de crédito, funcionalidades que outros locais não estariam dispostos a te oferecer, você conta com atendimento personalizado, além, claro, do presencial e digital, com muita atenção e empatia. Liga pelo telefone 493289-9800 ou visita uma agência mais próxima de você. Dentro daquela visão, meninas, que a gente estava falando de uma narrativa, né, um contra o outro, uma rivalidade, uma dualidade, eu pergunto, falta empatia entre as partes? É igual que nós estávamos comentando sobre a questão de comunicação, né? Falta comunicação, que aí, claro, que faz conexão com empatia também. Então isso é muito importante. E nós estávamos falando, contextualizando um pouquinho sobre a questão antes da pandemia, depois da pandemia, trabalho remoto, mas agora nós temos alternativas para estar estreitando essa comunicação, consequentemente essa empatia também, de uma forma remota. Nós temos diversas ferramentas online que nós conseguimos utilizar para nós estarmos verificando como que está o aspecto emocional da equipe. Vou dar um exemplo. Quando nós fazemos reuniões remotas, nós podemos utilizar em uma dessas ferramentas o check-in emocional. O que é esse check-in? Olha, antes de nós iniciarmos a reunião, todo mundo vai colocar um emoji de uma forma anônima, como que vocês estão hoje, vão colocar nessa lousa digital como que vocês estão hoje, antes da reunião e depois da reunião. E aí nós conseguimos ter um overview geral de como que está a questão emocional da equipe. E aí, conforme vai aparecendo os emojis, dá de fantasiar, né? Colocar várias alternativas. Mas também, aí nós conseguimos verificar, olha, a grande maioria não tá muito bacana, então vou dar uma aliviada, claro, conduzindo com o objetivo que eu preciso da reunião hoje, mas eu posso dar uma aliviada maior. E aí já entra a empatia também. Fico imaginando um outro lado nessa história. Imagina esse dia que tá todo mundo meio mais ou menos. E por outro lado, a empresa precisa atingir um resultado. Aquela reunião é muito importante. Como que a gente consegue equilibrar isso e as pessoas também entenderem a necessidade da empresa? Porque também, se não fica uma coisa assim, eu fico preocupado com isso, fica uma coisa assim do tipo, olha, hoje eu não tô legal, hoje eu também não tô, e hoje não tô afim mesmo, né? Eu tô exagerando, tô brincando assim, né? Mas fica uma coisa assim também, tá, mas a gente tem resultados para atingir. Como que a gente trabalha isso do lado também das pessoas também buscarem de alguma forma contribuir com isso? Eu tenho uma fala, antes só de responder essa tua pergunta em relação a como que a gente também dá um gás no sentido do colaborador, mas quando tu fala de empatia, eu vi uma matéria da Universidade da Califórnia que salientou que horas de sono reduzidas podem impactar na nossa disposição em ajudar os outros. Então, líderes e liderados, vamos priorizar a qualidade do sono de vocês aí, né? Pais, pessoas que têm filhos, vamos entender aí essa relação com a empatia.
E uma coisa que eu tava vendo também para trazer aqui pro Pulso, que muitas vezes a motivação, ela é algo interno, então ela é intrínseca. A empresa, ela não é responsável por motivar os colaboradores, mas ela pode contribuir na inspiração. Só que essa inspiração não deve vir de uma forma comparativa, comparando um colaborador com o outro. O fulano tá produzindo, vamos se coçar aí porque o teu rendimento não tá bom. Então, que as histórias sejam inspiradoras, que compartilhem cases de sucesso, mas de uma forma saudável e não diminuindo alguém. Perfeito. E aí nessa visão, assim, quando tu fala, me parece assim muito a necessidade do autoconhecimento, porque você falou do sono, você fala, né, de sono, acaba, pra mim, né, o Pulso tem essa pegada também do cuidado físico como um todo, né? De uma alimentação, do sono, daquilo que eu tô absorvendo em termos de rede social, de filmes, de livros, né? O que eu tô jogando pra dentro do corpo, vamos dizer assim, né? O aspecto mental, né? E o aspecto de alguma forma espiritual também, e como esse autoconhecimento é importante, porque daqui a pouco eu tô mal-humorado, mas assim, como que eu tô construindo, né? A minha rotina no dia a dia, seja líder ou liderado, aí não importa, né? Como que eu tô construindo, né? Do que eu tô me alimentando e o que eu tenho feito de fato que vai afetar o meu desempenho. Então me parece ter muito a ver com essa parte do autoconhecimento também, né? Isso, inclusive tem uma palavra que nós psicólogos utilizamos muito, que se chama inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional nós temos alguns pilares, que entra habilidades sociais, que entra já nesse questionamento que você fez de reunião, autoconhecimento. E principalmente quanto líder, tem uma frase bem interessante que fala o seguinte: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, não é fácil. Certo. É onde entra tá certo mesmo. Inteligência emocional, às vezes até, eu vivenciei isso recentemente, tenho exercitado algumas coisas, né? Eu vi algo na empresa que me chateou muito. Né? Eu hoje exerço um papel de líder lá na construtora, na UBK, e aí aquilo me incomodou muito. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu fiquei algum tempo entendendo aquela situação e aguardando. E aí eu fui falar sobre aquele assunto uma semana depois. E aí eu já estava assim, em outro estado emocional, já estava em outra condição para abordar aquilo. Porque possivelmente, se eu tivesse falado na hora, eu ia ser grosseiro, eu ia acabar falando coisas talvez até inapropriadas, eu tava zangado, eu tava incomodado porque era algo muito básico. E talvez isso eu acho que é um desafio também, né, de inteligência emocional pro líder, porque as pessoas cometem erros básicos. De fato, somos seres humanos, né? Todo mundo comete, o líder comete erros básicos também, né? Então, é difícil mesmo. Eu acho que esse ponto da inteligência emocional é bem interessante. Mas eu queria conectar com o que você falou, Mari, que fazer uma pergunta para as meninas, que é a seguinte: você comentou, né, e fala, né, vamos cuidar do nosso estado emocional. E aí eu lembro que eu aprendi, né, em alguns cursos, algumas capacitações, de que o feedback ele deve ser dado o mais próximo possível de uma ação, né? Por exemplo, se você nota que um colaborador fez algo positivo ou algo que precisa ser corrigido, você precisa o mais rápido possível sentar com aquele colaborador para ele conseguir, para ele lembrar com mais clareza sobre tudo que aconteceu. E aí não é um contraponto a gente às vezes respirar um pouco, esperar passar um tempo? Qual que é o tempero, qual que é a mão certa para realizar esse tipo de feedback e devolver nessas questões que são notadas? Isso, você trabalhou com inteligência emocional, né? Quando nós falamos e agimos de acordo com o impulso, o que vai acontecer? Os nossos comportamentos vai ser: eu vou conduzir da maneira que eu me beneficio, mas aí eu parando, respirando, eu vou entender um outro contexto e o cenário sobre outros pontos de vista, e isso é muito importante. Quando você falou em feedback, nós temos vários tipos de feedbacks, né? Temos os feedbacks corretivos: olha, o que você fez não foi legal, talvez você tenha uma outra alternativa para você conduzir essa situação. Mas temos uma ferramenta que se chama o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Se eu vejo que determinado colaborador tá tendo dificuldade, precisa e pode performar mais, eu posso dar um feedback trazendo um plano de ação para ele. Legal. Com data de início e fim. Se não tiver data de início e fim, fica algo solto e aí a gente não consegue cobrar. Mas claro que sempre
formalizando, e aí a gente não deixa de estar treinando, estreitando a conexão entre líder e liderado, fazendo essas conexões, mas de uma maneira em prol de resultado. Perfeito. Entrando um pouco nesse aspecto emocional, assim, a gente também percebeu, o Vini e eu, que existe, assim, né, em comum nas empresas, né, um ambiente que a gente permeia aí com o Pulso, um sentimento, uma carga emocional muito forte hoje dos líderes, que eles acabam sentindo isso meio sozinho, né, assim, um peso de uma responsabilidade, porque, de fato, né, aquela coisa que a gente fala, se tudo der errado, a culpa é do líder, e se tudo der certo, aí foi a equipe que conquistou, né? Mas assim, isso é um clichê ou muitas vezes até um tabu, né? Mas o fato é assim, o líder carrega e a gente percebe que eles têm carregado um peso grande. Como quem diz assim, esse negócio vai quebrar, passamos por crise, passamos por momentos financeiros. Eu vi assim, líderes chorando porque tiveram que demitir pessoas que eram membros de uma equipe há muito tempo, que eles conhecem a família, que eles se envolviam, tinham empatia com a história da pessoa e não queriam e tiveram que demitir. Então, é um peso grande pro líder, né? Também a gente, justamente talvez pela rivalidade, tem a visão que o líder não tá nem aí, o dono da empresa não tá nem aí, e não é verdade. A gente tem muita gente preocupada com as pessoas. E como que o líder pode trabalhar essa questão emocional de se sentir sozinho e compartilhar essa responsabilidade, ou não? Ele vai carregar isso sozinho mesmo? Dá pra compartilhar, né? Isso, na verdade, uma vez uma colega minha trouxe essa fala e eu nunca mais esqueci. Leilane, quanto mais nós subimos no nível hierárquico, mais nós ficamos sozinhos. E é verdade, por quê? A Laila é minha par hoje, mas ela foi promovida e não chamo mais ela para tomar café comigo, porque ela é minha chefe. Então, tem coisas que eu não posso falar mais perto dela. Será que é isso? Claro que nós temos que ter limites. Então, nós não podemos ter a mesma relação, salvo, né, se for no ambiente fora do ambiente de trabalho, mas nós temos que ter cuidado com essas relações. E aí, talvez seja esse olhar, porque aí não tem mais, não sou mais par, as conversas não são mais as mesmas, e aí o líder começa a ser excluído até de alguma forma da equipe, né? Ele é excluído. Antes ele era um membro do time, agora ele se torna, e talvez por isso essa questão de crença, de rivalidade me preocupa tanto. Porque daí parece que, agora você tá do outro lado, agora você não é mais nosso amigo, né? Não sei se existe de fato isso, mas a gente sente às vezes de alguma forma nas empresas isso, né, Vini? E uma fala que eu ouvi também fez muito sentido para mim, enquanto psicóloga, e talvez os líderes possam se identificar, foi uma frase que dizia o seguinte: eu não estou aqui para as pessoas, para os meus pacientes, eu estou com eles, eu estou aqui com você. Então a gente parece que diminui essa hierarquia. Quando eu estou com a pessoa e quando eu estou com os colaboradores, eu aproximo essas relações. E um cuidado que a gente precisa ter, até a gente estava falando no intervalo, que não devemos rotular as pessoas. Certo. Porque aquele lá tem TDAH, é hiperativo, tá depressivo. Eu não sei. E aí nesses feedbacks é que eu posso estar pontuando comportamentos. Olha, né, tu teve esse comportamento, tá acontecendo alguma coisa, tá com algum problema em casa, para que de alguma forma eu vá compreendendo melhor as pessoas e as relações antes de rotular, tanto por parte do líder quanto do liderado. Perfeito. Falando dessa figura das lideranças solitárias, né, que a gente comentou ali, que acabam de alguma forma precisando se isolar por N motivos, né? Eu acredito que algumas vezes pode ser uma questão da equipe que acaba, agora determinada pessoa, ela é líder, a gente não pode mais falar sobre assuntos que era, por exemplo, uma fofoquinha ali sobre alguma chefia, alguma coisa assim, ou mesmo não se sentem mais tão à vontade assim. Mas também tem a questão de que às vezes os líderes, eles ganham uma carga de trabalho tão grande que eles não têm nem tempo às vezes de estar lá no café, às vezes, né, conversando, e aí eu acho que entra o exercício individual de cada líder conseguir criar esses ambientes para se aproximar o máximo possível da equipe, né? Mas vocês não acreditam que exatamente o fato de um líder estar, né, sozinho em determinados momentos é a oportunidade para que colaboradores, para que membros da equipe possam ter essa empatia e aí a gente colocou até, né, Malik, aqui como, será que é aí que moram as grandes oportunidades para a equipe conseguir também, né, desenvolver o próximo líder ali, aquele colaborador percebeu, viu que o líder está sobrecarregado, vai lá e toma iniciativa, assume algumas responsabilidades, cola, né, e se torna, digamos assim, um braço direito ou braço esquerdo, enfim, daquela pessoa. Vocês não acham que aí moram grandes oportunidades para a equipe também se desenvolver e chegar também à liderança?
Sim, inclusive tem tendências também de recrutamento e seleção que quando se contrata um líder para determinada equipe, quem faz o recrutamento, quem faz a triagem é o profissional do RH, né, geralmente o psicólogo, e aí a entrevista final é com os líderes. Não sei se vocês sabiam sobre isso. Então, mesmo online, eu faço uma mesa redonda, enfim, e aí entrevista um candidato para dizer, olha, aquele líder combinou conosco. Então essa Legal. é uma tendência também de inclusão já neste momento. Mas o líder já instalado, o que vai acontecer? Muito da abertura dele também, que envolve, claro que agora sou líder, sou gestor, envolve uma carga de trabalho maior, mas será que eu não estou centralizando tarefas? Qual é a abertura que eu estou dando para os meus liderados chegarem até mim? Certo. Porque muitos liderados têm medo de chegar no chefe. Sim. Como que será que ele vai reagir? Então tem muito isso, sabe? Tem essa contrapartida do que eu espero e essa expectativa que o outro chegue até mim. Perfeito. Mas eu também tenho que mostrar essa abertura. Perfeito. Criar os espaços, né, pro pessoal, né? Como a comunicação é importante, né? Por favor, Lana, siga. E uma outra coisa também, existe muito um viés da negatividade. Então o ser humano tem uma tendência a olhar muito mais para o negativo primeiro. E aí é onde os colaboradores precisam cuidar desse comportamento, para que eles não minem os seus pares e de alguma forma deixem de apoiar os seus próprios líderes. Essa questão da abertura também, muitas vezes, para o líder não interpretar como ele está querendo tomar o meu lugar, ele está mostrando algumas falhas, alguns desafios, então eu não vou mais me relacionar com ele, eu não vou me aproximar, porque ele está tendo segundas intenções. Aí a gente volta lá para a leitura mental, né? E a pessoa às vezes só está tentando te apoiar naquele momento. Essa questão da abertura, né? Acaba se fechando muito por essas questões que você colocou, né? Eu adoro isso, eu adoro quando alguém chega na empresa lá e quer tomar meu lugar, porque daí eu posso ir para outros lugares, né? E aí a gente acaba crescendo, então, mas enfim, é uma questão de todo um trabalho por trás também, e crenças, né? Tem essa questão emocional, né, que a gente falou, né? Por um lado, o líder sozinho, né, mais solitário, e como que a equipe pode ter empatia, ajudar e aproveitar de repente essa oportunidade de se destacar, como que o líder tem que se abrir para isso também. E por outro lado, a gente também tem percebido uma carga emocional, né? A gente abordou um pouco isso, carga emocional do ponto de vista do líder, mas vamos olhar também para a equipe, né? Ao mesmo tempo a gente vive um tempo, e isso a gente pode falar com certeza, de inflação, de uma economia mais complexa, e a gente vê que as margens das empresas diminuíram muito. Então assim, todo mundo precisa trabalhar muito, com esforço, com muita inteligência, com muita competência para atingir um pequeno resultado, né? Às vezes, claro, se tiver muito esforço, um grande resultado, mas as margens de forma geral diminuíram. Como que acaba acontecendo? As empresas acabam demandando resultados e olhando muito para o desempenho. Isso, de alguma forma, acaba provocando também, talvez, um sentimento, né? Uma carga emocional na equipe de que a coisa está sobrecarregada ou de que a demanda é muito alta. O ambiente fica pesado. O ambiente vezes, né? pode ficar pesado, exatamente. Como que vocês olham agora esse aspecto da carga emocional do ponto de vista do colaborador, do liderado, porque também não tá fácil para ele, vamos dizer assim. O pessoal tá sendo cobrado, lidar com né? tudo isso, está sendo cobrado, Exatamente. Nós não fomos educados a olhar para as nossas emoções. Então, primeiro que não sabemos reconhecer aquilo que a gente está sentindo para comunicar. E um outro ponto é a cultura mesmo, no sentido de, vamos pensar no Setembro Amarelo. Culturalmente, as empresas às vezes dão um bombonzinho com papelzinho, você não está só. Mas, de fato, não oferecem um suporte psicológico ou algum desconto, alguma parceria, algum convênio nesse sentido para cuidar daquela pessoa. E fazendo um gancho do que a Laila trouxe, muito se fala agora no final do ano e no máximo aí no início do ano é um planejamento estratégico para a empresa. Então o que nós queremos de atingir de resultados durante este ano, esse semestre, trimestre, enfim, dependendo de como a empresa conduz. Por que não tem um planejamento estratégico para pessoas? Seja para treinamentos, seja para este cuidado, essa escuta qualificada e outra coisa também. Muitas empresas nos procuram para fazer Setembro Amarelo, palestra, Outubro Rosa, Novembro Azul, beleza. É um tema alusivo à saúde mental, câncer de mama, tá, mas o psicólogo vira as costas, todo mundo continua trabalhando como sempre teve. E aí,
você não está só. Qual é a abertura que tem com o líder? Então tem que ter coerência com o que eu falo, com o que eu aplico e também no dia a dia. Então, e informação sobre esses temas alusivos a essas épocas sazonais tem em qualquer lugar. Eu quero mostrar um vídeo sobre Setembro Amarelo, é só colocar na internet e deixar rodando, beleza. Mas a conexão com o dia a dia é uma prática diária, é um trabalho de formiguinha, é aos pouquinhos, mas tem que ter coerência. Não adianta, por exemplo, falando do Setembro Amarelo ou do Setembro Amarelo, né? Daí o profissional chega lá: ô chefe, eu preciso então, você pode me liberar uma horinha antes que eu tenho que ir numa consulta do psicólogo? Ah, não, mas podia ter marcado pra mais cedo. Então tem essas coisas que acontecem também, né? Levar isso a fundo mesmo e genuinamente abraçar essas causas, né? Bom, as empresas acabam olhando o resultado, desempenho, né? Elas medem isso, como eu falei, as margens estão apertadas, senão ela quebra, né? E daí demite todo mundo, também é um equilíbrio difícil, é difícil mesmo, né? É complexo, mas aí a gente começa a perceber que o turnover, que a saída das pessoas, que a insatisfação aumentou muito, como tá difícil reter talentos, como tá difícil as pessoas permanecerem. E aí eu quero aproveitar esse tema que vocês estão abordando pra gente explorar um pouquinho assim, como que as pessoas estão olhando hoje a relação de salário e essa relação também com essas outras coisas que a empresa oferece, que não é só o dinheiro, que é um cuidado, que é uma flexibilidade, que é um ambiente diferenciado, né? Porque a gente vive um momento de grande renúncia nos Estados Unidos, onde as pessoas saíram do emprego, elas não querem mais aquilo. O quanto tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, com propósito, com valores, como que vocês enxergam isso? Lá vamos usar a pandemia mais uma vez como exemplo, né? Mas a pandemia também, de alguma forma, reforçou algumas coisas importantes, como o valor da família, o valor da nossa casa, o valor do lazer. Nós aprendemos a valorizar muito mais esse tempo fora do trabalho. Grande parte da nossa vida a gente está no ambiente de trabalho, e aí o dinheiro, o recurso financeiro proporciona o nosso lazer e a nossa subsistência. Mas de alguma forma também entrou muito mais essa questão do propósito. Então eu trabalho mais com algo que faça sentido, só que culturalmente eu sinto que as pessoas e os colaboradores nesse momento não sabem quais são os seus valores, não sabem quais são os seus propósitos, porque às vezes não é a empresa ou o meu líder. Eu não sei nem aonde que eu quero chegar. Então eu preciso ter mapeado qual que é o meu objetivo, porque às vezes aquela empresa, não que ela seja ruim, ela só não está dentro daquilo que eu busco, ela só não está alinhada com o valor que eu ainda nem sei qual é o que eu tenho. Eu acho que esse ponto é bem interessante. As pessoas, a sensação que eu tenho, e aí eu tô generalizando bem, um grande número de pessoas tá perdida, não sabe exatamente aonde quer chegar, e aí o que vai fazer sentido, né? Fica muito mais fácil eu colocar a culpa na minha equipe ou no meu chefe, colocar a culpa no país ou no político que vai assumir o país, né? E aí a gente trazer pro autoconhecimento, pra responsabilidade, pra comunicação, pra empatia, tudo isso é um exercício que dá trabalho. E aí a gente pode encerrar o programa de hoje com uma mensagem pro ouvinte, né? Tudo que você quiser vai dar trabalho. Quer ter uma empresa? Vai dar trabalho. Quer trabalhar numa empresa? Vai dar trabalho. Você quer construir uma família? Vai dar trabalho. Você não quer construir uma família, quer viver sozinho? Vai dar trabalho também. Você vai ter que se preparar, se esforçar para construir aquele caminho que você quer construir. Não vai ter resultado positivo se você não se esforçar. E a gente tá aqui para te ajudar de alguma forma com conteúdo de qualidade. Deixa um espaço final, então. Primeiro, né, agradecer vocês duas, um ótimo programa, uma grande participação. Show. A gente vê a importância das psicólogas, dos profissionais da área da saúde nesse ambiente empresarial, e a gente vê quanto o programa de hoje é pertinente frente a tudo que a gente está vivendo no mundo, né? Então, obrigado por vocês toparem estar aqui, e um espacinho então para vocês se despedirem aí dos ouvintes. Eu gostaria de agradecer, foi um momento muito rico e algo que é muito importante, que cada vez mais nós temos que fomentar com que as empresas, os líderes e liderados percebam, desacelerem e percebam a importância sobre a saúde mental, inteligência emocional e a importância do seu papel ali no contexto em que estão e como sociedade. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, salientar essa questão do autoconhecimento, que líderes e liderados possam buscar de alguma forma o reconhecimento dos seus valores, e deixo uma frase que diz o seguinte: a conquista da autonomia só virá acompanhada de responsabilidade e iniciativa. Perfeito. Então, que todo mundo possa seguir aí em busca do seu desenvolvimento. Muito bom, muito obrigado também, Laila, obrigado aos ouvintes, obrigado, Fabrício, obrigado a todo mundo que está com a gente. Segue o Pulso aí também em podcast, também lá no site da RC7. Você também
também pode acompanhar os programas e a gente vai ficar Valeu, muito galera. feliz. Boa semana pra todo mundo. Semana que vem tem mais Pulso. Tamo junto. Boa semana. Valeu. Segue aí. Valeu. É isso aí, muito obrigado. O Pulso Empreendedor tem o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.